Shalom, amada, boa noite. Estamos aqui no Devocional da Noite, Lucas capítulo 23. A gente está vendo aqui já o caminho da crucificação de Jesus. Então, assim, para a gente ter revelação da palavra, revelação da cruz, vamos orar? Ore comigo, coloque a mão no coração e ore aqui comigo. Querido amigo, Espírito Santo, estamos aqui de ouvidos abertos, de mente aberta, coração aberto, queremos te receber a tua palavra. Ensina-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Senta aqui do nosso lado, ministra o nosso coração, fala conosco, nós precisamos de ti mais do que tudo. Ajuda-nos, Santo Espírito, enche-nos de sabedoria, revelação do alto e revela, Senhor, revela a cruz, que possamos sentir o que Jesus sentiu, que possamos entender o propósito da cruz verdadeiramente, que possamos ter convicção de quem nós somos em ti, para que o Senhor fez isso e como nós podemos ser tratadas, libertas, curadas e cheias de ti, Espírito Santo. Ensina-nos hoje em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então a gente começa aqui, Lucas capítulo 23. Então toda a assembleia levantou-se e levou a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele o próprio Cristo, um rei. Olha que coisa feia, né? Quando Jesus foi justamente ali perante Pilatos, né, e eles começaram a inventar histórias. Jesus, a gente viu, né, uns capítulos atrás que Jesus justamente disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E aqui eles estão falando mentira, dizendo que Jesus disse que não podia dar pagamento a César. Então, assim, você já se sentiu injustiçada? Porque aqui é uma grande injustiça. O que esses caras fizeram aqui, o que esses camaradas fizeram aqui com Jesus não tá no gibi. Então eu acredito que você já se sentiu caluniada, despedaçada, injustiçada, e aqui Jesus também passou por isso, viu? É importante você saber, Jesus passou por isso. Vamos seguir. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Eita, que acabou foi a luz aqui, mas eu ainda tô vendo. Então se liga aí, ouça a palavra. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu ele. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: eu não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. E ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. E quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Pilatos estava com medo, né? Porque eles eram brigados, Pilatos e Herodes tinham uma rinchazinha, né? Então, quando ele soube que ele podia estar invadindo o espaço dele, ele logo aproveitou para mandar, né? Que para ele Jesus era um problema. Os judeus estavam enchendo o saco aqui para que crucificasse ele, né? E eles não queriam. Eles conheciam um pouco da história de Jesus, sabiam que faziam milagres. Então, no mínimo, para eles era um profeta. E ele enviou ali a Herodes. Cadê? Quando Herodes viu Jesus, ele ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Olha, então assim, ele era um governador, né? Ele estava ali em Jerusalém, ele conhecia já a fama de Jesus e queria muito. Só que Jesus não supriu as expectativas do jeito que ele queria. Então, olha o que aconteceu. Ele interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu respostas. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram e zombaram de Jesus. Vestiram com um manto esplêndido, né, um manto de púrpura, né, de rei. Mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos, tá vendo? Até isso Jesus fez, uniu os inimigos romanos ali. Pilatos reuniu o chefe dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês trouxeram este homem como alguém que está incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para essas acusações que vocês fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele me mandou de volta aqui para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Olha, então Pilatos ele queria ali livrar Jesus, né? Mas não era propósito de Deus, era necessário que Jesus passasse por tudo isso. Então vamos ver o que acontece. Aí ele fala aqui, ele não tem nada que mereça a morte, portanto eu castigarei e depois o soltarei.
ele era obrigado a soltar um dos presos durante a festa. Eles estavam na Páscoa, né? Na festa dos pães sem fermento. Lembra que eu falei o que era a celebração da Páscoa? Todo mundo ali da circunvizinhança, né, das cidades próximas de Israel, eles iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa, né, para lembrar o que era. Então, nesse período, eles tinham que soltar algum preso. E aí Pilatos já disse, vou soltar Jesus, vou aproveitar que ele não fez nada, que esses camaradas aqui, que é deles, está querendo acusar ele por nada, e vou soltar. Mas olha só, e ia castigar que eram os açoites, né, os açoites romanos, na verdade os açoites judeus, eram 40 chibatadas menos uma, 39. Então Pilatos disse, vou castigar ele e depois eu solto, beleza? E olha o que o povo respondeu, versículo 18. A uma só voz eles gritavam, acaba com ele! Solte-nos Barrabás! Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por assassinato. E desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando, crucifica-o, crucifica-o. Então imagina, tinha um camarada ali que realmente merecia ali algo, segundo eles, né? A morte, porque Barrabás, ele, além da insurreição, ele também era acusado de assassinato. Então tinha um homicídio, inclusive na lei dos judeus era olho por olho, dente por dente, né? A lei de Moisés, o Antigo Testamento fala disso. Então é com sangue, se você derramou sangue, vai ter que também ter esse sangue seu. E era dessa forma que funcionava, mas eles preferiram soltar Barrabás, que era um assassino, do que soltar Jesus. Versículo 20. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando, crucifica-o, crucifica-o. E pela terceira vez ele lhes falou, por quê? Que crime este homem cometeu? Eu não encontrei nele nada digno de morte. Eu vou mandar castigá-los e depois o soltarei. Então Pilatos tentou, né? Eles, porém, pediram insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Eu fico imaginando, né, ali os sacerdotes, fariseus, que ficavam a vida inteira cercando Jesus, querendo pegar ele de alguma forma, começando a incitar o povo, né? E o povo, crucificam. Tinha gente que estava ali que não estava entendendo nada por nada, mas estava gritando. Então, assim, ficava crucificam. Eu imagino ali um espírito que estava ali, né? Um espírito de morte, um espírito de violência, de gritaria, de contenda, de fofoca, de mentira. Eram tantos espíritos malignos ali que estavam incitando o povo, que misericórdia. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, que era Barrabás, né? Aquele que eles haviam pedido, entregou Jesus à vontade deles. E aqui a gente vê de fato no versículo 26, começando a crucificação, que a gente viu recente no livro de Mateus, de Marcos, e a gente ainda vai ver no livro de João. Esses 4 primeiros livros da Bíblia, do Novo Testamento, eles justamente nos mostram a biografia de Jesus, contam a história de Jesus. Então a gente pode ver de várias versões, né, das versões dos discípulos, como isso aconteceu, como é que funcionou a vida de Jesus. Então a gente pode constatar aqui tudo que Jesus era, tudo que Jesus é. Vamos seguir. Versículo 26. E eu vou te dizer, não é demais a gente saber disso, não é demais a gente repetir a palavra. Quanto mais a gente ouve a palavra, mais cheia de fé a gente fica. Então, assim, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra e a palavra de Deus. Então, é importante que a gente ouça, que a gente leia, que a gente se debruce, que a gente mergulhe na palavra insistentemente. Mesmo que a gente leia o mesmo capítulo várias vezes, o mesmo livro várias vezes, e a gente veja a mesma história que a história de Jesus aqui contada várias vezes. Então, para mim, é uma das melhores histórias de muito amor, um amor que foi derramado por mim e por você. Vamos seguir. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, né? O cara estava trabalhando, ele ouviu o vucu-vucu, tumulto e foi lá. E olha o que aconteceu. Eles colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. E um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. E Jesus voltou-se e lhe disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventos que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Eita lasqueira, isso aqui foi um tapa na cara, viu? Versículo 32.
2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que é a caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. E o povo, observando-o, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros? Eles diziam. Salve-se a si mesmo. Se és o Cristo de Deus, o escolhido. E os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. E diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a você mesmo. E havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. E um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Uau, que lindo, 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 Em meio à crucificação, ao terror, ao ódio, tantas coisas aqui, a zombaria, tem esse momento lindo, de um dos ladrões, um dos assassinos, A cruz era a pior morte que podia existir na época, Eram para as piores pessoas, piores malfeitores, era a cruz do Calvário. Então, assim, Jesus, ele não merecia estar ali morrendo na cruz, mas aqueles dois sim, e um deles reconheceu isso. É como se ele reconhecesse a autoridade de Jesus, ele reconhecesse tudo que Jesus era, tudo que Jesus fazia, e ali ele reconheceu Jesus e falou: olha, realmente é um rei, E quando tiveres no paraíso, lembre-se de mim. Então, ele fez esse reconhecimento público de Jesus. E a Bíblia diz que quando a gente confessa Jesus publicamente, ele também nos confessa. E foi isso que aconteceu. Jesus disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sabe uma coisa importante que a gente vê aqui? Esse cara, ele foi salvo. Ele reconheceu ali Jesus. Só que ele não precisou, sabe do quê? Do batismo nas águas. O batismo nas águas é importante? Muito importante. É importante. Eu já fui batizada nas águas imersa mesmo, aquela que a gente mergulha, como Jesus foi, como João Batista foi, mergulhou Jesus ali, imergiu as águas, Eu também eu já tenho esse batismo, e ele é muito importante porque ele justamente ele mostra publicamente que quem nós escolhemos servir, quem a gente está ali fazendo a obra por Jesus. A gente fala publicamente para as pessoas que agora nós somos de Cristo, que agora nós seguimos a Jesus. Esse batismo da imersão das águas é extremamente importante, mas ele não garante a salvação. Muitos se batizaram, muitas pessoas já se batizaram, imergiram nas águas, mas não são salvas, porque a salvação, a Bíblia diz que se você confessa com a boca e crê com o coração, você tem a salvação. E o próximo passo a partir daí é seguir Jesus, seguir o exemplo de Jesus, é fazer o que ele fazia. E aí, será que a gente está fazendo? Porque eu lembro que o meu batismo nas águas foi há muitos anos atrás. E nesse meio tempo eu já fiz muitas coisas feias, erradas, pequei. Glória a Deus que eu pude me arrepender, eu pude voltar para o caminho do Senhor, pude começar um novo trajeto, uma nova jornada com Deus, Fazer um ciclo novo com ele. Glória a Deus, mas muitas pessoas não têm essa oportunidade. A morte vem de repente, pode ser uma bala perdida, pode ser um atropelamento, pode ser tantas coisas. Então, assim, não espere, confesse o Senhor publicamente, que Ele é o Senhor de sua vida, que Ele é o único e suficiente Senhor da sua vida, para te ser garantida a salvação. O batismo na imersão das águas é importante, mas ele não é tão valioso como é a confissão, quando você confessa Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Então esse cara aqui, ele era um bandido, um malfeitor, não sei, um assassino, mas ele reconheceu Jesus ali e ele pediu: Senhor, ele falou: Senhor, se for possível, eu quero estar contigo ainda hoje. E Jesus falou: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Eu creio que isso aconteceu, creio com todas as forças que isso aconteceu. Eu vou encontrar esse cara um dia
Eu creio mesmo que a gente ainda vai se ver lá na glória, que eu vou conhecer. Eu vou dizer, não acredito, é você aqui, uau! Eu vou dar um abraço lá. Vamos seguir? Versículo 44. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. Então imagina ali, ó, Jesus foi crucificado, tudo isso aconteceu de madrugada, lembra? De madrugada que Judas foi lá no jardim de Getsêmani, entregou Jesus, e ele foi já de manhãzinha lá para Pilatos, depois foi passado para Herodes, depois para Pilatos de novo, e o povo crucifica. Aí teve um momento que Jesus teve as chibatadas, momento que eles dividiram a roupa dele, que eles colocaram aquela coroa de espinhos, né, que eles colocaram ali na cruz. Então tiveram muitas coisas, e quando deu meio-dia, as trevas cobriram toda a terra até as 3 da tarde. Então, de meio-dia até as 3 da tarde, ficou tudo escuro. Ficou tudo escuro. O sol deixou de brilhar e o véu do santuário se rasgou até o meio. É impossível ler essa parte aqui sem me emocionar. É impossível. O véu do templo se rasgou. E hoje eu e você podemos entrar no Santos dos Santos e adorar. Foi uma das melhores coisas que aconteceu aqui na cruz. Porque Jesus morreu para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. A gente não precisa mais de um sacerdote uma vez no ano para ali pedir perdão dos nossos pecados. Hoje eu e você podemos reconhecer o nosso pecado, ir até Deus, falar e pedir perdão e ali se arrepender para nunca mais voltar. Justamente foi isso que aconteceu aqui, ó. O sol deixou de brilhar e o véu do santuário rasgou-se até o meio. O véu do templo se rasgou. Esse véu a gente pode estudar mais lá na frente. É porque ele separava o lugar santo do santo dos santos. E só quem podia entrar no santo dos santos era o sacerdote. Uma vez no ano fazia expiação do pecado de todo o povo. E era como se ele entrasse ali. Ele entrava, né? E tinha a glória de Deus. E ali ele estava na presença de Deus. Mas quando Jesus estava aqui, crucificado, e o véu do templo se rasgou, quer dizer que eu e você temos acesso. Que eu e você podemos entrar, experimentar da glória de Deus. Amém? Vamos seguir, mas para mim isso aqui é incrível demais, eu sou apaixonada. Versículo 46. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Você sabe que lá a gente leu em, acho que foi Marcos, né, que ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Pai, Deus meu, por que me abandonastes, né? Que tem um momento justamente que todo pecado é atraído até Jesus, que o meu pecado, o seu pecado, tudo que a gente fez, é como agora Jesus fosse um imã, a cruz fosse um imã e tudo vai ali para cima dele. E ali Deus Pai não tem como ficar perto do pecado e abandona Jesus. E ali é um grande sofrimento, é um grande terror para ali. E às 3 horas da tarde, ele entregou o Espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Que ele falou, né, em aramaico, é tetelestai. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Tetelestai. Está consumado. A morte de Jesus agora está consumada. E o que a gente vai ver e o que a gente sabe é que tem a ressurreição e Jesus vive hoje dentro de mim e de você. Está consumado. A gente agora tem acesso direto a Deus, está consumado o nosso pecado, ele pode ir agora para o mar do esquecimento, está consumado, nós podemos ser livres da doença, da depressão, da ansiedade, livres da mentira, livres de tudo que nos prende ao mundo, tudo que nos prende ao pecado, tudo que nos prende ao inferno, nós podemos ser livres. Foi isso que ele disse às 3 da tarde, numa sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, né? Ele expirou ali, tetelestai, está consumado. Ele entregou o Espírito dele ali e consumou a obra da cruz. E que eu e você possamos ter essa revelação do que é a obra da cruz na minha vida e na sua vida. A transformação que isso faz, o poder da cruz em nossas vidas. Amém? Vamos seguir que ainda tem aqui para acabar. Versículo 47. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo: certamente este homem era justo. Ó, depois que matou o cara que veio reconhecer. Nesse momento também teve um terremoto, né? Tudo escureceu e teve um terremoto. E aí Jesus foi e expirou, tetelestai, está consumado. E aí os caras vieram para reconhecer. Versículo 48. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas.
Havia um homem chamado José, membro do conselho, um homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. É José, né? A gente conhece José de Arimateia. Dirigindo-se a Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus. Então desceu e envolveu num lençol de linho e colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era um lugar novo, né? Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro. E como o corpo de Jesus fora colocado nele, e em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. A gente vai ver mais, né, amanhã sobre a ressurreição de Jesus. Elas queriam ir aqui embalsamar, né, ungir Jesus, que na tradição de judeus é assim, né, que ficam embalsamando, ficam colocando perfumes, especiarias ali no corpo, né. E só que Jesus já tinha sido ungido. Lembra de Maria lá em Betânia, que ungiu Jesus, que teve aquele vaso de alabastro, que ela chorava, enxugava também Jesus ali com os cabelos dela, né, nas pernas de Jesus, e embalsamou ele. Então ele falou que já estava sendo ungido ali. Então não precisava, viu, meninas? Amanhã a gente vai ver a ressurreição, não precisa desse embalsamento não. Jesus vai ressuscitar, amanhã a gente vê isso, mas creia, ele já ressuscitou aí dentro de você. Ele vive, Jesus vive.